Muito obrigada, minha amiga querida. Obrigada, pastor Wagner, também, pela oração. Obrigada, Bel, e a todos que estão conectados e que são responsáveis por gerir esse movimento tão especial, esse movimento de oração, de intercessão, de busca pelo Espírito Santo. Prazer estar aqui com vocês nessa noite, de verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados e amadas, especialmente, eu tenho na minha vida o privilégio e a responsabilidade de conhecer o Evangelho. E quando o Evangelho chegou à minha vida muito cedo, eu ainda adolescente, mas já tinha uma relação muito próxima com a palavra, porque ela me atraía. Porque eu ainda garota, estudando em colégio católico, eu tinha interesse em conhecer a Bíblia, mas não tinha quem me ensinasse sobre ela. E eu vivia como que buscando sementes daqui e dacolá, até que a semente da palavra de Deus deu frutos. E um dia eu cheguei para minha mãe e disse assim: mamãe, hoje eu vou ser batizada na igreja adventista, nas águas, e ela sabia que eu estava estudando a Bíblia, compartilhava com ela. Eu sempre fui alguém que, quando eu recebia, eu queria compartilhar. Quando eu conhecia a palavra, eu queria compartilhar. Mas ela achava que ficaria só por isso. Mas quando eu disse que seria batizada, ela foi absolutamente contra. Possivelmente muitos de vocês já me ouviram falar a respeito disso, possivelmente. Mas para quem não ouviu ainda, quando eu retornei para casa do meu batismo, eu sofri bastante, eu apanhei, eu fiquei sem comida. Eu, dentro da minha casa, ou da casa da minha mãe, era como se fosse um ambiente agora completamente alheio. A minha experiência familiar. Era estranho eu estar ali, porque eu não era bem-vinda. E ela me disse naquela noite: aqui você não vai comer, coma a Bíblia, vá comer com os crentes. E é verdade que até hoje eu tenho me alimentado, me nutrido da palavra de Deus, tenho compartilhado o banquete da vida com os meus irmãos em tantos lugares, de tantas as maneiras, na TV, no rádio, pela internet, ou pessoalmente, viajando e compartilhando a palavra. Mas o que eu quero dar destaque a vocês é que eu era uma garota de 17 anos de idade, que naquele momento havia tomado uma decisão que me custou o sossego dentro da minha casa, uma decisão que custou a comida no meu dia a dia dentro daquela casa, uma decisão que custou um distanciamento entre eu e a minha própria mãe, uma decisão que acabou me levando a ter que sair de casa, uma decisão que causou uma série de outros momentos difíceis na vida, como no dia do meu casamento, não estava minha mãe, não estava meu pai. Foi uma jornada inicialmente extremamente solitária. Claro que em companhia dos meus irmãos, da minha nova família cristã, mas os de sangue, os da minha casa, os do meu sobrenome, não estavam comigo. Tudo porque um dia eu decidi que eu não escutaria o que dizia a minha mãe para que ele não fosse no caminho que eu estava decidida a ir. Mas tudo porque eu decidi que seguiria aquele que me disse: vinde a mim. Começo daqui, então, a motivá-las a cada vez mais ter certeza de que tomar uma decisão ao lado de Cristo pode nos custar. Tomar uma decisão ao lado de Cristo pode não, sempre vai nos custar. Se não nos custar, é que ainda nós não vivenciamos de fato o quanto o Evangelho é exigente, o amor é exigente, basta olhar para a exigência da cruz. Dito isso, me pautando pela necessidade de sermos decididos, eu compartilho alguns textos da Palavra de Deus para fazer-nos considerar mais do que nunca a importância de sermos decididos no caminho pelo qual nós devemos andar. Texto extremamente conhecido, bem conhecido entre nós, de Josué 24:15, quando ele diz: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Escolher é decidir.
Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu decidi servir ao Senhor. Nós aqui estamos decididas a servir ao Senhor. Que ninguém nos tire do caminho pelo qual nós temos andado. Ainda diz a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 7, verso 17, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Mais uma vez, está claro que o Senhor conta com a nossa decisão para fazer a sua vontade, para andar no seu caminho. Vamos a Apocalipse, no capítulo 3, versos 15 e 16. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Se o Senhor está dizendo, porque não és quente nem frio, é porque faltou decisão para ser frio ou para ser quente. Isaías ainda vai dizer, porque o Senhor, o soberano, me ajuda, não serei constrangido, pois por isso eu me opus firme, ou seja, decisão, como uma dura rocha, e sei que não ficarei decepcionado. Firmeza, decisão. Como uma rocha, decididos, firmes, pela verdade, pelo Evangelho, por Jesus Cristo. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, eu darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e dos seus filhos e descendentes. Jeremias 32, 38 a 39. Serão meu povo. Quem decididamente servir-me será tido como meu povo. Amados, e são muitos os outros textos que falam a respeito de decidir. Todas as vezes que Deus nos fez o chamado, estava em nossas mãos atendê-lo ou não. Quando eu olho para os evangelhos e vejo Jesus fazendo tantos milagres na vida de tantas pessoas, eu vejo o elemento poder de decisão na experiência de cada uma daquelas pessoas. Quando Jesus ele ministra poder na vida daquelas pessoas, aquelas foram levadas a considerar decidir, chegar até Jesus, obedecer a Jesus, entregar-se a Jesus, decididamente. A mulher que sangrava durante 12 anos, ela decidiu que naquele dia iria até Jesus e confiava que receberia de Jesus o milagre que durante 12 anos ela procurava. E que nunca cessou de buscar a sua cura, que gastou tudo o que tinha, que foi em todos os lugares possíveis, dentro do que deveria ser. Porque não custa nada lembrar que há lugares que nós não deveríamos ir buscando auxílio por não ter ou não estar em conformidade com a palavra de Deus. Mas aquela mulher, todos os dias, ao que me parece, ela decidia pela vida. Todos os dias ela decidia pela vida, em lugar de decidir morrer. Uma outra mulher encurvada, possuída de demônio, por 18 longos anos, a palavra ressalta que fora por longos 18 anos, ao que me consta, aquela mulher decidiu estar no templo numa manhã de sábado. Ela decidiu, ainda que sob a opressão do maligno, aquela mulher sem nome, como a mulher que sangrava, não sabemos o nome, mas ela aparece ali, tendo decidido que estaria no templo, na sinagoga, numa manhã de sábado. E Jesus a encontra e diz, mulher, vem.
Aquela mulher caminhou até Jesus, ela decidiu caminhar até Jesus. E assim vocês devem estar lembrando de tantos outros que passaram por Jesus, ou que foram acolhidos por Jesus e decidiram obedecer a Jesus. Como houve aquele que não ouviu, aquele que sentou à mesa, que ouviu Jesus, que viu seus milagres, mas decidiu traí-lo, decidiu mentir, decidiu vendê-lo por algumas moedas, avarento, ambicioso. Sentou com Jesus, esteve com Jesus. Diríamos que mais do que ter participado da sala 57 com Jesus, ele vivia 24 horas com Jesus. Testemunha, em algum momento ele decidiu trair Jesus. Nós vamos ver o homem como o jovem rico. O homem rico vai a Jesus, aborda Jesus, Jesus o questiona, diz para que ele venda tudo que tem e dê aos pobres, e ele decide ir embora sem ouvir Jesus. Portanto, estas e outras histórias, relatos bíblicos, são dezenas e dezenas delas que nos faz saber da necessidade que nós temos de estarmos atentos ao poder de decidir. O poder de decidir. No entanto, não é incomum que eu atenda mulheres, que eu escute as mulheres, e homens também, independente da idade, do estado civil, mas todos eles dizem e atuam enquanto cristãos. Frequentam igreja, leem a Bíblia, testificam da sua fé, ao menos de palavra, ou em comportamentos condizentes com a vida cristã. Demonstram amor por Jesus, é verdade. Demonstram amor por sua causa, é verdade. Mas é muito frequente que me digam, Darleide, eu não consigo. Eu não consigo fazer, eu não consigo realizar, eu não consigo decidir, eu não consigo. São pessoas que estão aleijadas, elas estão prostradas, ainda que testemunhando fé de palavras ou comportamentos outros, mas quando é necessário que elas tomem decisão, elas demonstram fraqueza e dizem simplesmente, eu não consigo. Isso me chama muito a atenção, porque um Deus todo-poderoso que nos chama a decidirmos, ele não nos deixaria sem condições para tal. Quando o Senhor diz, amem os seus inimigos, é porque ele nos daria capacidade, condições. Ele, como fonte de amor, derramaria do seu amor sobre nós. O Espírito Santo comunicaria da sua grandeza em amor, comunicaria direto da fonte ao nosso coração, como diz a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 5. Ele diz que o Espírito Santo derrama amor em nosso coração. Se o Senhor disse, amem os seus inimigos, é porque ele próprio providenciaria amor para amarmos os nossos inimigos. Ele não diria tal coisa se nós fôssemos deixados à mercê da nossa capacidade débil de amar. Não daríamos conta, como nós não damos conta. Você sabe que muitas vezes, mesmo nós dizendo de amor e amor e amor, nós amamos a humanidade, nós amamos as pessoas em todo o mundo, desde que essas pessoas não estejam dentro da nossa casa, não estejam dentro do nosso ambiente, não estejam junto com a gente, porque quando elas estão pertinho da gente, a gente não gosta do jeito de elas comerem, a gente não gosta do jeito de elas falarem, a gente não gosta do que elas gostam, a gente não gosta delas. Mas quando elas estão distantes, nós as amamos profundamente. Esse é o tipo de amor com o qual nós temos amado. Mas há um tipo de amor que é o amor que transcende.
a amar quem não merece, perdoar quem não pediu perdão. E isso não é amor que vem de nós, é amor que vem de Deus. É o Espírito Santo que derrama. E miseráveis que nós somos nós, seremos nós, se não reconhecermos a nossa dependência de Deus para tal amor, tal tipo de amor, que excede todo entendimento. Mas é impressionante como vimos muitas vezes nós mesmos nos impossibilitando de sermos vitoriosos sobre as nossas batalhas, porque nós mesmos sentenciamos que nós não conseguimos, que nós não podemos. Eu não posso, eu não consigo vencer esse meu vício, esse vício, eu não consigo vencer esse drama, eu não consigo vencer esse mau hábito. Eu não consigo me organizar, eu não consigo falar direito. Eu não consigo. Me perdoem. Aí eu quero ler aqui alguns textos, se vocês me permitem. Está no capítulo 76 do livro Mente, Caráter e Personalidade, no volume 2. E Ellen White vai dizer assim: a vontade é o poder que governa a natureza humana. A vontade é o poder que governa a natureza humana. E põe todas as outras nossas faculdades em ação. O poder de decidir é o poder que governa a nossa vida. A vontade não é gosto nem inclinação. O poder de decidir, a vontade é a decisão. É a vontade colocada em ação. É porque ela foi movida pela decisão de fazer o que precisa ser feito, de agir como tem que agir, por seguir o bem, por seguir o dever. Só que a decisão não se baseia no gosto. Quando nós sabemos o que deve ser feito, a nossa decisão se baseia no dever. Ela continua dizendo: devei-vos lembrar de que a vossa vontade é a fonte de todas as suas ações. A nossa vontade é o poder, é a fonte de todas as nossas ações. Isso constitui tão importante fator no caráter que foi pela queda entregue aos domínios de Satanás, é agora restaurado pelo poder de decididamente entregar a vontade a Deus. Tudo e toda a nossa vida pertence a Deus e tem de ser usado para a glória de Deus. Sua graça consagrará e aproveitará cada faculdade. Que ninguém diga: eu não posso remediar nenhum dos defeitos do meu caráter. Que ninguém diga, ela escreveu, eu não posso remediar meus defeitos de caráter. Pois, se chegardes a esta conclusão, por certo, deixareis de alcançar a vida eterna. Vejam o risco de nós vivermos reproduzindo as palavras malditas que nos fazem verdadeiramente crer que nós não podemos, mas nós podemos em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo nos deu o Espírito. Porque Jesus Cristo nos deu a sua palavra. Jesus Cristo nos deu a sua vida. Para que nele possamos todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode dominar o seu apetite. Você pode corrigir todos os outros maus hábitos, não porque você tem poder em si mesmo, de si mesmo, mas tem recebido o poder de Jesus Cristo. Olha esta sentença, que ninguém diga: eu não posso remediar os meus defeitos de caráter, pois se chegardes a esta conclusão, por certo deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está na sua decisão, na sua vontade.
A sua impossibilidade está no fato de você ter decidido que não pode, que não consegue. Mas da parte de Deus, todo o poder que fluiu de Jesus Cristo para aquela mulher que sangrou durante 12 anos, todo o poder que fluiu de Jesus Cristo naquele dia ainda flui hoje para mim e para você, porque o Senhor Jesus não muda. Amém? Amém? Por isso, o texto continua dizendo: se não quiserdes, então não podereis vencer. Se não quiser, você não vence. E eu digo isso confiante, que se você disser do contrário, você vai chegar lá. Se você quiser, então você vai vencer. Se você quiser, porque é pelo poder de Deus que age em você. A real dificuldade provém da corrupção de corações não santificados e na relutância por submeter-se ao controle de Deus. Agora, eu vou mais uma vez voltar à palavra de Deus. E vou iniciar pelo texto que deu origem a essa reunião de mulheres em Cristo Jesus. Justamente em Êxodo, capítulo 35, verso 25, como fora lida inicialmente, ou pelo menos mencionado, diz: todas as mulheres com habilidades para costurar e fiar prepararam fios de tecido azul, roxo e vermelho e tecido de linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram usaram sua habilidade para afiar o pelo da cabra. Mais adiante, no capítulo 38, no verso 8, diz: Bezalel fez a bacia de bronze e seu suporte de bronze com espelhos doados por mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Aquela tenda que estava ali para ser um lugar de adoração, dentro dela havia todos os utensílios que são tantas vezes estudados por vocês aqui, para entender o significado daquele ambiente sagrado. Ali entrava o sacerdote, o sumo sacerdote, os levitas, para a ministração do serviço ao Senhor. Mas a Bíblia não dá detalhes, nós não temos o que dizer sobre o que nós acabamos de ler, especialmente aqui em Êxodo 38, verso 8. Certo é que, ao que parece, ou melhor, certo é que, como nós lemos, como está escrito, um número de mulheres não somente serviram com suas habilidades tecendo os fios para os tecidos usados naquele lugar sagrado, não satisfeitas em doarem a si mesmas, nos seus trabalhos, elas quiseram estar à porta do templo, elas decidiram estar à porta do templo, quiseram estar bem próximo do lugar onde acontecia a Shekinah do Senhor. Elas não podiam entrar, elas não serviam, como homens comuns também não serviam, somente os sacerdotes, o sumo sacerdote, os levitas, os que entravam ali para a ministração naquele lugar sagrado. Mas meu coração se enche de alegria, como se eu nunca tivesse descoberto esse texto antes. Que maravilhoso é que um grupo de mulheres decidiu ir para bem mais perto do lugar onde se dava a Shekinah do Senhor. Elas foram servir à porta do tabernáculo. Quem foram essas mulheres que decidiram estar à porta do tabernáculo? Quem são estas? Ou quem foram aquelas mulheres que certamente decidiram em algum momento superar as dificuldades que existiam à época, como são as dificuldades de hoje? Que mulheres quiseram estar à porta do templo para servir? Há algumas traduções que falam que elas estavam à porta do templo para ministrar. Quem serve, quem ministra, antes de tudo, foi ministrado por Deus, foi servido por Deus em poder, para viver pelo poder de Deus.
para servir na porta do santuário, tendo decididamente entregue a vida ao Senhor. Por favor, eu trago essa palavra para lembrar a você, somando a tudo que eu já compartilhei, que mais do que nunca, nós não podemos nos dobrar à impotência da carne. Nós precisamos nos entregar à potência do Espírito, que nos leva a decidirmos por agir pelo poder de Deus. Eu estou falando para mulheres que ainda precisam decidir muita coisa na vida. Eu ainda estou falando para mulheres que precisam decidir a respeito da sua história, do seu relacionamento, da sua relação com as pessoas à sua volta, talvez sua carreira, talvez a sua missão, talvez você esteja insegura, talvez você esteja cansada, talvez você esteja infeliz. Eu vim a você, em nome de Jesus, pela palavra de Deus, chamar você a decididamente perseverar em permanecer à porta do templo para viver uma vida o mais próxima possível. Sendo que nós vamos, claro, considerar a maravilha de Jesus Cristo ter rasgado as cortinas do santuário, deliberadamente ter demonstrado que estava por terra tudo que pudesse nos separar do Senhor. Agora você entra no santuário por Jesus Cristo. E lá adiante, nós vimos mulheres que seguiam a Jesus Cristo de perto, mulheres que foram curadas, mulheres que foram transformadas, mulheres que foram cheias da graça de Jesus Cristo e se entregaram de maneira maravilhosa. Muitas delas também entregavam as suas ofertas, mantinham o ministério de Jesus Cristo, à semelhança daquelas mulheres que com as suas habilidades serviram no templo, aquelas mulheres que tinham seus espelhos de bronze, que provavelmente trouxeram do Egito. Eram peças trabalhadas, certamente caríssimas. Elas doaram para o templo para que se tornassem a base da pia, onde era o sacerdote levado a fazer a lavagem. Mulheres que doavam suas coisas, seus bens, mulheres que se entregavam, que ministravam porque criam no poder de Deus. Mulheres que lá adiante passaram a andar com Jesus, mulheres que vivenciaram experiências tremendas com Jesus e hoje, em nossos dias, mulheres que temos história para contar com Jesus. Mas todas nós somos chamadas a fazer essa jornada, sempre cheias de convicção de que o poder de decisão é nosso, está em nossas mãos. Está em nossas mãos. Decida, em nome de Jesus Cristo, viver uma vida poderosa, porque o Senhor tem derramado poder. Decida viver a cada dia, no nome de Jesus, olhando para os seus desafios e em lugar de dizer eu não posso, eu não consigo, diga em alto e bom som, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso, eu vou, eu creio, eu consigo, porque o meu Deus tem me dado vitória. O meu Deus tem me dado vitória. Meu Deus não me tem dado espírito de covardia, mas espírito de moderação, espírito de coragem, espírito de amor. O Senhor não nos tem dado espírito de covardia, de indecisão. O Senhor me tem dado espírito de sabedoria. Repita. Diga várias vezes ao longo do dia. Fale para quando seus pensamentos levarem você a acreditar que você não pode. Decida. Eu devo dizer para você que eu nunca me arrependi de ter decidido por Jesus Cristo. Eu nunca me arrependi de não ter ouvido a minha mãe quando ela disse não vá. Se você for, aqui você não entra. Eu decidi. Eu fui, eu iria e eu irei todas as vezes que o Senhor me chamar. Eu vim em nome de Jesus nessa noite, a convite, muito agradecida, mas para levá-las a considerar que permitam que o Espírito Santo
as ponham em ação, decididamente, para glorificar o nome de Deus. E eu clamo em nome de Jesus, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, aqui entre tantas mulheres, onde há homens também, que teu Santo Espírito fortaleça cada uma dessas mulheres, que nenhuma delas se submetam ao espírito de covardia, de dúvida, de medo, mas encorajadas pelo Espírito Santo, decididas para o bom combate, decididas como aquelas mulheres que colocavam o seu melhor vestido para entrar nas fogueiras, porque foram sentenciadas à morte, antes a morte, do que rejeitar a ti e negar o teu nome. Que estas mulheres sejam vestidas e revestidas do Espírito Santo para uma vida poderosa, de quem decide agora refazer o voto, confirmar o voto de fidelidade, o voto de entrega, o voto de quem te ama e que te segue, pelo poder do Espírito Santo que se move no meio de nós. Que essas mulheres sejam curadas da indecisão, que elas sejam curadas do medo, que elas sejam curadas das suas enfermidades, dos seus traumas, das suas angústias, de tudo que as tem feito muitas vezes dizer: eu não posso, eu não consigo. Hoje, Senhor, está declarado, nós decidimos obedecer, nós decidimos crer, nós decidimos mais do que nunca que nós queremos andar na tua presença. Enche-nos da tua graça no Espírito Santo, curando estas mulheres, mudando a vida destas mulheres, porque elas estão decididas a viver um novo tempo para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Que a graça do Senhor Jesus, a unção do Espírito Santo, seja sobre todos nós. Que a misericórdia do Deus Altíssimo não se aparte de nós. Nos entregamos, meu Deus, mais uma vez. Entrego a todas estas mulheres e sabemos que se cumpre a tua palavra, que de modo nenhum nos lançará fora, porque o Pai nos tem dado ao Senhor. Que a unção do Espírito seja com cada um de nós, porque nós confiamos nas tuas promessas, na tua graça, no teu sacrifício, porque nós o amamos, tendo sido amados primeiro, assim nos entregamos confiadamente. E essa graça é que nos move a dizermos: bendito seja o nome do Senhor para sempre. Amém. 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 Deus seja louvado. Foi um presente de Deus para nós, Darleide, a sua vinda aqui. Tenho muito que agradecer. Eu acho que a minha fala reflete a fala de todo mundo que está aqui. Amém. Este não é um horário de reunião regular da sala 57. Nós nos reunimos às 5 da manhã. E aos que estão acompanhando e que não participaram, nós convidamos a você que se junte a nós às 5 da manhã, diariamente. O Senhor tem nos dado essa palavra, posicionamento, entrega e posicionamento. E nós agradecemos muito a você por ter hoje ratificado a palavra do Senhor para nós. Agradecemos a Raquel. Raquel também é outro presente que o Senhor nos deu na sala 57. Tem nos abençoado bastante no meio das mulheres do santuário. E ela que fez todo esse contato conosco, agradecemos demais a ela, a sua acessibilidade também, desde o começo. Nós temos um grupo de pessoas, Darleide, aqui, que nos ajuda nas reuniões da manhã, moderadores, e que hoje vieram de boa vontade também estar a serviço no YouTube, aqui no Zoom, nos bastidores, como o Gabriel, que cuidou de toda a logística aqui, de compartilhamento de tela, de gestão ali do YouTube, as meninas Sirlene, Soraya, Joana, Miriam, Ruth, Liliane, Gedinei, Janete, Vanderly, Uda, Leila, Conceição e Luciane. E as duas moderadoras que cantaram de surpresa, porque nenhuma das duas sabia, e aparecer aqui cantando, Janete e Márcia.
Obrigada, minha gente, a todos vocês, a cada um que veio assistir. Eu tenho certeza que saímos abençoados, todos. Eu fiquei abençoada aqui desde o primeiro momento. Que o Senhor abençoe o seu ministério. Oro por você, pelo seu programa, pelos preguinhos da Novo Tempo, como disse o pastor Gilson aqui na Fátima. Oro sempre por vocês. Algumas pessoas estão perguntando a você e a Raquel como fazem para agendar com vocês. Qual seria a logística, o processo, para vocês irem pregar nas igrejas, irem para os eventos das suas igrejas. E aí, se vocês quiserem falar agora, podem falar. Se não quiserem, podem mandar para a gente depois e a gente encaminha, tá bom? Como vocês acharem melhor. Não, posso Bel, falar? querida. Não, primeiro, deixa por último a mais importante. Darleide, você já fala. Eu quero dizer que a Darleide é uma serva muito acessível. E eu tenho visto a Darleide aceitar os convites que chegam até ela. Pronto, Darleide, já comecei a falar. E quanto a mim, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eu tenho atendido cada convite que tenho recebido através da Sala 57, entendendo que são convites vindo da parte do Senhor, Bel. Eu admiro muito você, Bel, admiro a Valéria, minha mulher amada, e esse trabalho que a Sala 57 faz e que me alcança e que tem me abençoado também. Conte comigo, Bel. Eu te amo, meu abraço para você aí, e o seu trabalho junto à Fátima é maravilhoso, que professora abençoada você é, e cada mulher que tem entrado aqui tem sido para mim uma inspiração e um exemplo. Agora, Darleide, só falta você divulgar seu telefone. O meu telefone pode ser divulgado, meu WhatsApp, não tem problema. Agora, a querida Darleide, eu falei assim porque eu tenho sido testemunha do ministério que Darleide faz. Vem, Darleide, para a tela. Obrigada, minha amiga. Obrigada. Obviamente, eu não tenho condição de atender tantos outros convites, porque a demanda é bastante, muitos convites. Eu não voltei a viajar como eu viajava antes, cerca de 45, 50 finais de semana por ano. Era assim, praticamente o ano inteiro. Mas eu não voltei ainda a essa agenda plena, tenho atendido por mais perto daqui, mas eu sou super acessível, pelo menos para você tentar o convite, eu sou super aberta a ida, assim, tem o meu WhatsApp, que é um WhatsApp divulgado, não é o meu pessoal, é alguém que cuida para mim, é o 12981656750, e eu estou muito acessível nas redes sociais também, se me chamar no Instagram, eu explico os meus motivos para sim ou para não. Mas não deixe sem resposta. Um abraço para todas vocês. 12 9 81656750. Por esse número também vocês têm acesso aos meus livros, às minhas lives, às demais redes sociais, aos meus programas. Tem tudo aí nesse WhatsApp. Tá bom. Muito obrigada mais uma vez. Deus abençoe a todos. E você não poderia sair de uma reunião da Sala 57 sem ouvir 4 coisas. Eu amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. Eu sei. Seja bem-vinda sempre que quiser voltar. Amém. Boa noite. Essas frases são lindas. Beijo, meus amores, eu creio. Beijo, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui no Zoom, boa noite a todos que estão no YouTube. Venham conosco para a madrugada na quarta-feira, porque amanhã é dia de busca pessoal, busca no secreto. Você e o Senhor. Esteja lá, porque Ele vai estar esperando. E na quarta-feira nós voltamos 5 da manhã na Sala 57. Junte-se a nós nesse movimento. Vamos buscar o batismo do Espírito Santo diariamente. Vamos buscar a chuva serôdia, porque todos nós queremos ver Jesus voltar. Esse eu creio que é o desejo de todos. Boa noite, com alegria para vocês, minha gente. Deus abençoe a todos, a todas.